Contraponto está começando agora e esse é o terceiro programa da série sobre o novo constitucionalismo latino-americano. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas mudanças que vêm ocorrendo desde o século passado para atender problemas da crise generalizada, que é o nosso tempo, mas que na verdade elas não provocam efetiva ruptura. Para a gente depois poder falar do que realmente é romper com o sistema. Então, na verdade, para situar aqui o nosso telespectador, acho que a gente vai falar de duas coisas diferentes. Uma é de mudanças no sistema e outra é de mudança de sistema, que é onde a gente quer chegar, que é o que a gente está aqui chamando de novo constitucionalismo latino-americano. Então, vamos falar um pouco, primeiro, Zé Luiz, sobre as mudanças no sistema, né, que começaram a ocorrer no século passado e que até você chama de infiltrações. Fala um pouquinho para a gente sobre esse conceito de infiltrações. Pois é, o conceito de infiltração acho que é um conceito muito interessante. Porque, obviamente, nós falamos ou construímos, né, no programa passado, nos dois programas anteriores, essa ideia de modernidade. O que é essa modernidade? Então, construímos um conceito e estabelecemos alguns pontos que marcam essa modernidade. Mas é óbvio que essa modernidade não foi monolítica, nem atingiu todo mundo ou todas as civilizações, todos os grupos étnicos nesses últimos 500 anos. Então, há o quê? Existiram pessoas nesses 500 anos que continuaram fazendo diferente. Mas essas pessoas que viviam de forma diferente, que faziam diferente aquele modelo que se tornou hegemônico, né, essas pessoas foram ocultadas pelo sistema. A gente nem ouve falar, né, em sociedades que vivem de forma distinta, ou quando ouve falar, aparece como se fosse uma curiosidade, aquele povo diferente, atrasado, vive lá... Que eu tenho até minhas dúvidas se o modelo, isso que a gente chama de hegemônico, dessa forma, dessa cultura que nós chamamos de ocidental, e também é um outro conceito problemático, sim, porque não dá para... Não é um conceito geográfico. Não, né? e o mundo não é político, dividido entre Ocidente e Oriente. Falso. Né? É uma falsa dicotomia, e mais um binarismo, que moderno. Precisa ser superado. Mas eu tenho até minhas dúvidas se esse modelo, que a gente chama de hegemônico, é um modelo efetivamente predominante. Porque você sabe que eu até suspeito que outras formas são em maior número, ou seja, quantitativamente, existem mais formas alternativas do que o modelo que nós chamamos de hegemônico. Ele se torna, na verdade, ele é impositivo. Impositivo e culturalmente hegemônico na grande massa, vamos dizer, na cultura de massa. Isso, porque está tão perto da gente. Por exemplo, nós aqui em Belo Horizonte vivemos perto de uma cidade, um grupo aqui que se tornou muito conhecido, né, foi televisionada a experiência de uma comunidade chamada Noivas do Cordeiro. Né? Que ali é uma infiltração. É uma infiltração. Pessoas vivendo segundo um outro paradigma, outros valores, né, que não são esses valores hegemônicos que são impostos violentamente para todo mundo. Isso. A cultura quilombola, né, aqui perto também no Cerro, em Minas Gerais, ali vários grupos quilombolas, os povos indígenas no Brasil inteiro. Outro exemplo de resistência. Os ciganos, os povos ciganos. Isso. Então, são muitas culturas que estão muito próximas de nós e que nós não enxergamos. Que foram agredidas, foram ocultadas, né? E que agora estão começando a se desocultar. Então, isso é muito interessante. E essa ideia de infiltração, então, seria o quê? Obviamente, primeiro, que existem pessoas que foram ocultadas, que sempre fizeram, que resistiram, fizeram diferente, mas que também outras pessoas que estão saindo dessa opressão, desse modelo uniformizador moderno, onde todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, né, viver nessa sociedade capitalista de ultraconsumo, etc. Pessoas que vão fazendo diferente. Aí também está presente essa ideia de infiltração. Cada vez mais pessoas, grupos de pessoas, comunidades, cidades, Marina Leda, a gente já fez um programa sobre Marina Leda, cidades que fazem diferente, né? Marina Leda, que é aquelas cidades, vamos ver nos programas anteriores, uma cidade onde na Espanha, na Andaluzia, onde não há desempregados, onde todo mundo tem sua casa, né? Onde tem dignidade, onde não existe mais polícia, onde não há violência. Né? Existe, nós fomos lá visitando. Então, isso são exemplos de infiltrações. Né? E aí, essa ideia de infiltração seria o quê? Quando a gente pode pensar uma imagem de uma infiltração, a gente pode imaginar duas consequências para a infiltração, né? Essa imagem. A primeira, como se fossem fissuras numa grande barragem, que seria essa barragem da modernidade, uniformizadora, que oculta a diversidade, que nega, preconceituosa, quer que todo mundo pense igual, binária, né? Essa enorme barragem vai tendo fissuras cada vez mais visíveis. Ou
seja, pessoas, grupos de pessoas, comunidades, cidades, né, que continuaram fazendo diferente. Essa metáfora que você está utilizando, essa visão da fissura, né, eu acho que ela remete um pouco à possibilidade, quanto maior a fissura, maior a chance que a gente tem de enxergar que existe alguma coisa depois do muro, além desse muro, além dessa barragem, né, que foi o seu exemplo. E aí, uma primeira imagem que a gente pode imaginar, que seria uma imagem numa visão tradicional de uma revolução violenta. Ou seja, se essas fissuras vão aumentando, o que vai acontecer com essa barragem, né? A pressão vai fazer com que ela estoure. Isso é um possível cenário, que obviamente tomara que não ocorra. Se estourar, ou seja, se essa modernidade estourar, que a modernidade está dando água mesmo, né? É um sistema saturado, não dá, e cada vez mais as pessoas se insurgem contra essa opressão moderna. Se esse negócio explode, aí a gente tem que segurar a primeira árvore que aparecer no caminho. E a gente não sabe o que vai vir depois, né? E a gente não sabe depois. Agora tem uma outra imagem que eu prefiro. Né? Sempre um otimista. Sempre um otimista. E eu prefiro, e assim, eu consigo ver muito isso, sabia? Que essa imagem dessas infiltrações como esvaziando essa lógica moderna. Tem uma frase, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, que seria muito isso. Ou seja, ao aumentar essas infiltrações, quanto mais as pessoas, por exemplo, no sul do México, Oaxaca, Chiapas, né? São mais de 800 comunidades que fazem diferente, que não querem saber do poder central, da corrupção, do tráfico de drogas, da violência policial, que deu as costas e falaram, nós vamos construir uma outra sociedade. Né? E a ideia que seria o quê? Como se, ao aumentar essas infiltrações, esse mega poder global, hegemônico, né, moderno, uniformizador, ele simplesmente né, sumisse no ar. Eu acho que talvez essa revolução atual não seja uma revolução cinematográfica, com grandes eventos, mas pequenos eventos cotidianos que vão acabando. Eu vou pintar o cenário negativo, Zé Luiz. Ah, você vai? Posso pintar? Tá tão bonito esse Eu vou pintar um cenário negativo para a gente depois construir um cenário alternativo, que é o mundo sem muro. Mas o cenário negativo, que eu acho que precisa ser problematizado, é a capacidade que esse sistema tem de cada vez que aparece uma fissura, ele vai lá e põe uma massinha e tampa essa fissura. Permissões. Que são as chamadas permissões. Sensacional, Tatiana, é isso aí. Porque qual é o risco que a gente tem? É de que a gente nunca comprometa a barragem na medida em que a gente vai corrigindo ali e vai esvaziando ou eliminando a possibilidade de que essa fissura represente uma ruptura. Então isso vem acontecendo com alguns grupos de direitos que nós chegamos a comentar aqui no programa anterior, né, que vão corrigindo, né, como por exemplo uma pequena demanda de trabalhadores e ali vem um corretivo, uma forma de desmobilizar, de arrefecer os ânimos e tornar as pessoas mais passivas, né, cordeiras e sem a capacidade de escalar esse muro, olhar para o outro lado e ver o que tem ali, né? Essa ideia de permissão é muito interessante, né? E que é diferente de direito. Que é diferente de direito. Né? E acho que essa diferença é uma diferença importante. Explica aí pra gente, Tatiana. Bom, vamos tentar aqui, vamos especular, né, sobre o que seria então essa diferença entre permissão e direito, né? Direito é conquista, é aquilo que efetivamente é capaz, que passa a ser subjetivo, né? Que é o direito subjetivo. Quando você conquista um direito, alguém perdeu o poder e você ganhou o poder, né? Exatamente. Houve uma transferência. É seu, houve uma transferência de poder, de possibilidade. Isso. Né? Agora, a permissão são aquelas pequenas concessões que fazem com que aquele que luta por direito se dê por satisfeito. Como, por exemplo, uma mulher chegar à presidência do país, né, pode não ser a resposta a uma conquista de direitos. Pode ser uma pequena permissão, não... Deixa, olha como a gente não é machista. Nós até permitimos que uma mulher se torne presidente. Né? Olha como nós não somos preconceituosos, nós até aceitamos um ministro da corte maior do país, que é negro. Né? Olha como nós não somos homofóbicos, enfim, nós aceitamos fulano ou ciclano. Então, a corte agora já admite o casamento gay, que é uma permissão. Exatamente, são pequenas permissões. Na permissão, então... O poder continua na mão de quem já estava com ele. Isso. E que chega e fala, você quer isso? Você é diferente, esquisitão, você quer esse direito? Então, olha, toma, eu te permito fazer isso, mas eu continuo
Né? Eu que estou dando permissão. Assim como eu dou permissão, eu posso tirar essa permissão. Não houve uma transferência de poder. E toda vez que você precisar, você vai ter que vir aqui e pedir para mim. Né? Você vai ter que, mais uma vez, bater a minha porta. Né? Eu lembrei um exemplo tão interessante. Uma aluna, uma vez, né, ela fala, professor, deixa eu ver se eu entendi permissão, né, esse conceito de permissão e de conquista de direito. Por exemplo, eu queria viajar, ela contando, eu queria viajar e meu marido não queria deixar eu viajar. Mas aí eu briguei, falei uma semana na cabeça dele, até que ele permitiu viajar. Não, aí ele deixou, ele né? deixou viajar. Essa ideia, porque eu permitir remeteria a permissão. Né? Até que ele deixou viajar. Então eu conquistei o direito. Falei, você teve uma permissão, você não conquistou o seu direito. Porque o direito seu, se o direito é seu, você viaja a hora que você quiser. Né? Você não precisa da permissão do outro. O direito é seu, você viaja. Mas como ele deixou, da próxima vez que você quiser viajar... ele vai ter que deixar de novo, você vai ter que encher o saco mais uma semana para ele permitir de novo. Mas o poder está com ele, de permitir ou não permitir. Quando, na verdade, a gente conquista o direito, eu não tenho mais que esperar a permissão de ninguém. Eu posso ir. Né? Posso até não ir, se ele pedir, mas aí é uma escolha minha, completamente diferente. Né? E aí é o risco, né, que foi a questão que eu quis problematizar aqui, o risco de algumas conquistas, porque essa conquista pode não ser a conquista de direito, pode ser uma conquista de uma permissão, né, uma pequena concessão que vai aliviar a tensão. Continua mesmo ali administrando isso. Isso, porque o sistema é um sistema... que não deu certo, né? É um sistema de distorções, é um sistema de desigualdade. Então, é claro que em algum momento vai haver tensão. Então, as tensões, elas fazem parte desse sistema, porque ele é um sistema de desigualdade. Agora, quando essas tensões são meramente arrefecidas, é que a gente corre o risco de estar tampando as pequenas fissuras, tampando essas infiltrações. É uma crítica que a gente pode fazer à política de cotas. Né? E, obviamente, a política de cotas, eu acho que ela é muito interessante, desde que ela seja transitória para uma outra sociedade onde não sejam necessárias mais as cotas. Mas ela não pode ser um fim em si mesmo, porque aí é uma permissão. E você vai mantendo, olha, não tem espaço para todo mundo, não tem espaço para todas as mulheres, para todos os negros, para todos os gays. Então a gente permite que alguns desses excluídos, uma pequena porcentagem vá fazendo parte aqui. Isso. E aí a gente vai mantendo tudo como antes. E a gente continua tendo uma população majoritariamente continua tendo mais pobre, né, a população negra majoritariamente de encarcerados, né, uma população economicamente mais pobre, né, de um poder aquisitivo mais baixo. Mas a gente vai incorporando alguns falando, olha, na novela das 8 agora tem um ator negro, tem um ator gay, tem uma mulher no parlamento, mas até o sistema tem até beijo gay, sem graça, né, muito que foi, mas e eu falei aqui de sistema carcerário, acho que a gente pode até levantar essa questão da segurança, o mito da segurança, né? Vamos falar disso aqui então no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, contraponto volta daqui a pouquinho. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
O Contraponto está de volta nessa série sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Esse é o terceiro programa dessa série e a gente vai voltar agora nesse bloco falando um pouco sobre segurança, como eu anunciei, né, no primeiro. Bom, acho que a questão da segurança, Zé Luiz, é um mito, né? Existem alguns mitos da modernidade que precisam ser problematizados. Acho que da caridade e o mito da segurança são dois mitos super problemáticos. E aí pensar que, historicamente, o Estado moderno foi criado para dar segurança. Mas aí, segurança para quem? Não, e segurança, o que é segurança, né? Muita polícia? Muita gente armada, garantindo, muita câmera, né? É essa a segurança, Zé Luiz? Uma segurança que elimina qualquer possibilidade de liberdade, né? E é isso, mas esse mito acompanha o direito moderno. O direito constitucional busca a segurança, né? O Estado busca a segurança. Mas que é uma falsa eu quero segurança. voltar àquela pergunta. Não, além de ser falsa, segurança para quem? Né? Olha, o Estado moderno foi criado para trazer segurança para quem? É uma aliança entre nobres, burgueses e o rei contra a insurreição dos servos para garantir a propriedade de nobres, burgueses e o rei. A aliança essa, aliás, que está de pé até hoje na Europa, nas monarquias constitucionais europeias. Eu estou começando a desconfiar que os exércitos e as polícias são aqueles que ficam lá colocando a massinha no seu cenário de uma barragem. Com certeza. Os exércitos foram criados, é uma das invenções modernas, os exércitos nacionais, para invadir o mundo inteiro e de lá tirar ouro, prata, coltã, cobre, as riquezas, né, do mundo inteiro que foram levadas para a Europa, depois para os Estados Unidos. Né? E a polícia, e veja bem, aí está lá no Estado moderno. Onde que eu vou recrutar as pessoas que vão controlar esse mesmo grupo? Se eu tenho aqui nobres, burgueses e rei numa aliança para garantir a propriedade deles, o povão lá embaixo... Atrapalhando. O povão atrapalhando. Eles vão buscar entre o povão aqueles que vão reprimir o povão e controlar o povão. Eu quero mencionar duas charges que circularam aí nas redes sociais na época da discussão sobre o rolezinho. Né? Uma charge era um policial do lado de fora do shopping, fazendo um baculejo lá no monte de suspeitos, né? E de repente ele vai passando na fila e um menininho vira e fala assim: pai, ou seja, né, gente dele, gente da gente dele, né, que está ali. E a outra charge, né, um policial vira para o outro e fala: olha, a gente tem que ficar de olho naquele pessoal suspeito ali. Aí o outro policial pergunta: qual pessoal? Aqueles que parecem com a gente? Quem são os suspeitos? Quem são os suspeitos que parecem com a gente? É isso aí. Uma hora a ficha vai cair, né? Que é a superação dessa modernidade. Mas essa estrutura está aí. Veja bem, eu estou falando de estrutura que foi criada no século XVI. E está aí, né? Está aí até hoje, que é essa lógica, essa estrutura moderna. Tem uma experiência com a questão da homofobia, Zé Luiz, que eu acho muito interessante, né? Tem um livro sensacional, né, que nós compramos na Argentina, muito interessante, que fala das revoluções, né, que mudaram o mundo, até certo ponto, né? A gente vai ver que essas revoluções efetivamente não romperam com a modernidade, elas foram revoluções modernas que mudaram essa modernidade. Né? Mas tem um episódio muito interessante, um artigo muito interessante que fala do movimento gay, do movimento revolucionário gay. E começa falando do Gay Liberation Front nos Estados Unidos, que se alia aos Panteras Negras, né, ao movimento por direitos dos afrodescendentes, por conquista de direitos dos afrodescendentes, junto com o movimento gay, por conquista de direitos dos gays, para construir, e depois junto com o movimento feminista nos Estados Unidos, para construir uma outra sociedade. A proposta deles era construir uma outra sociedade, que não fosse a sociedade capitalista, onde houvesse espaço para todo mundo e para cada um dentro da sua diversidade. Superação de um elemento binário que é trágico na nossa modernidade, que é a questão de gênero, né? E a heteronormatividade, ou seja, essa heterossexualidade compulsória. Isso. E aí depois o artigo vai para a França e fala do movimento homossexual revolucionário francês. E como que esse movimento também pretendia o quê? Nós precisamos construir uma outra sociedade, que tem espaço para todo mundo e para cada um na sua diversidade. E eles vão buscar alianças com a esquerda francesa. O Partido Socialista francês rejeita, né? E os trotskistas e a extrema esquerda acolhem inicialmente por meio de uma figura que é sensacional, que é o Jean-Paul Sartre, que dirigia uma revista de esquerda e que vai abrir esse espaço para o movimento revolucionário homossexual francês.
e que vai publicar um número especial. Só que tudo se complica quando você coloca lado a lado o operário francês, né, que é criado, né, e construído dentro dessa lógica moderna, machista, androcêntrica, etc. Ele está lutando contra o capital, mas ele reproduz a opressão moderna quando oprime, né, como machista, a mulher em casa. É porque é outra categoria. É outra seja, categoria. né? É outra Então, isso é uma contradição fundamental. Né? Olha, são as pequenas gavetinhas. São as pequenas gavetinhas que vão separando tudo que não pode separar. Compartimentalizado, né? Que é o sujeito moderno, esse sujeito dividido. Né? Essa identidade fragmentada, que a cada momento você tem um tipo de identidade que vai prevalecer sobre as outras. Né? Depende do que está em jogo, é o jogo das identidades. Isso. E aí o cara fala, como é que o cara pode? Ele se diz comunista, ele quer romper com uma ordem opressiva do capital com o trabalho e oprime a mulher em casa. Né? E aí quando vai uma passeata, imagina, né, os operários de um lado e o movimento homossexual francês de outro lado, juntos ali, aí o cara olha para o lado e fala, não tem nada a ver com você não. Então começa, esse episódio termina com um discurso horroroso do Jacques Duclos, que foi presidente do Partido Comunista Francês, foi candidato à presidência da França, no final da década de 60, né, onde ele expulsa o movimento gay e fala, olha, e aí vem com um discurso horroroso, né, que não tem nada a ver com revolução, e fala, os operários franceses são sãos, né, etc., aquela coisa horrorosa. E aí, conclusão parcial, né, daí é que esse movimento que pretendia uma outra sociedade, né, ele foi se fragmentando, né, e hoje a gente vive uma outra fragmentação da luta por direitos, né, onde você tem a luta do LGBT, mas entre o LGBT tem conflitos internos entre os diversos grupos internos. Olha, a luta do movimento estou no movimento negro, mas eu sou gay. E o movimento negro não me aceita porque eu sou gay. Então, assim, é esse sujeito fragmentado que vai ajudando, na verdade, a perpetuar essa modernidade uniformizadora e opressiva, perpetuar a opressão. Nós precisamos retomar essa lógica de um projeto comum para todo mundo, e aí é que entra o novo constitucionalismo latino-americano. Olha só, me parece que tem aí uma tensão entre as rupturas, não, as infiltrações e as assimilações. Ah, sim, assimilação é um outro conceito importante também. Né? Porque, ao mesmo tempo, seja esse conflito, eu sou parcialmente assimilado no que diz respeito a uma determinada categoria, quando ela é colocada em questão. Embora eu seja de um grupo, de uma minoria, quando o que está em jogo, o que está em questão é um outro tema. Né? Eu participei de uma banca de doutorado outro dia, sensacional, sobre o Congado, aqui em Minas Gerais e aqui na região metropolitana. Nossa, que rico, porque o Congado, ele pode ser visto inicialmente como um movimento de resistência, né, ao africano que foi trazido forçadamente para cá, para ser escravizado, e aí é criada uma forma de resistência. Essa resistência vira, em algum momento, assimilação, quando a Igreja Católica, então, absorve o Congado, e aí as pessoas têm... Né, e começam a trabalhar com santos católicos. Então você tem aí, em parte, resistência, onde você faz uma assimilação com santos católicos, né, com divindades das religiões africanas, até uma assimilação mesmo, onde o Congado, em um determinado momento, vira católico, até o momento agora de retomada dessa consciência histórica, de como o Congado pode ter sido, no momento, resistência, depois virou assimilação, e agora ele pode ser algo que tem consciência dessa história. Um exemplo muito interessante dos quilmes na Argentina, né? Aquela professora argentina que nós descobrimos, curiosamente, que os suecos sabem mais dos quilmes do que os argentinos, né? Porque toda pesquisa realizada sobre essa etnia foi feita por um instituto de estudos sobre a América Latina na Universidade de Estocolmo. Nos conhecemos lá, e aí ficamos sabendo de uma experiência sensacional que acontece na Argentina hoje. Que é isso, olha, os quilmes, eles foram agredidos, violentados, retirados das montanhas onde eles viviam, levados para a planície, ali, para baixo de Buenos Aires, na cidade de Quilmes, né, onde dá o nome da cerveja Quilmes também, originariamente é uma etnia indígena, né, originária. E agora, com a ajuda... Há a possibilidade de um investimento, né, de uma ajuda do Banco Mundial,
enfim, é alguma coisa que envolve recurso, e aqui eu não posso nem falar com tanta certeza. Vamos deixar de lado, o Banco Mundial entra para colonizar. Então, existe de alguma forma uma tentativa de reconstruir ou de revalorizar, né, essa cultura. E o problema é que eles já não sabem mais como é ser Quilmes, né? Pois é, mas aí com a ajuda de pesquisas antropológicas e históricas, eles recuperaram sua história, recuperaram seu idioma, né? Eu tenho um livrinho, Quilmes, né, que um aluno meu que teve nessa comunidade, ele viajou pela Humberto Philp. Humberto, extraordinário, fez uma pesquisa, viajou por toda a América e teve contato com várias comunidades indígenas e trouxe um livrinho, que é um livrinho sobre a história dos Quilmes, que foi nesse processo de recuperação da história, ou seja, um povo que resistiu, que foi assimilado e que agora recupera a sua história, né, e a sua autonomia, reconstrói o seu passado para ter força de construir um futuro que não seja mais esse futuro de opressão, né, e de ocultamento de sua história, de sua cultura. Muito legal a história dos Quilmes. E aí tem várias outras histórias que vão nesse sentido hoje em dia também, né? Bom, o que a gente está contando aqui é que essas pequenas infiltrações, elas possam efetivamente romper com essa grande barragem que nos impede de ver uma outra forma, de viver outras formas, que existe vida além dessa muralha, né, além dessa barragem. E o novo constitucionalismo latino-americano nós consideramos que é um verdadeiro rombo nessa grande barragem, e a gente vai voltar a falar sobre isso, né? E agora sim, no próximo programa, sobre o que efetivamente tem de novo, né? Quais são as rupturas efetivas do novo constitucionalismo latino-americano. Então, se você quiser saber um pouco mais, acompanhe o nosso programa nessa série sobre esse novo constitucionalismo. Continue com a programação da TV Comunitária. Até semana que vem.